Legal, estamos ao vivo. Hoje são 15 de março de 2023, 8 horas da noite em ponto. Nós estamos aqui chegando para mais uma meditação na palavra do Senhor. Show? Então, vamos lá. Se você puder, feche o seu olho aí rapidinho para a gente orar. Pai, nós te agradecemos por estarmos retomando essas nossas meditações na Tua Palavra nas quartas-feiras. Meu Deus, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Eu te agradeço por cada um que está aqui, por cada um que assistirá as gravações, meu Deus, por aqueles que ainda vão entrar, meu Pai. Que o Senhor nos capacite, nos instrua, nos ensine nessa noite. Espírito Santo, que o Senhor nos dê o verdadeiro entendimento, que vem diretamente de Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Beleza. Nossa, a Sá chegou por aí também, Dara chegou. Beijo para vocês. Espero que vocês estejam bem. Gente, então como eu estava falando, hoje é o nosso 8º encontro da nossa série Panorama Bíblico. A gente está vendo aí a história de Israel na ordem cronológica. Não para que você não precise ler na Bíblia, mas para que você tenha um entendimento melhor quando você pegar a Bíblia para ler na sua casa, né? São muitos detalhes e quando a gente tem essa visão aí cronológica dá uma clareza maior, né? E nós estamos justamente no período do reino dividido. Então você vai lembrar que o povo entrou na Terra Prometida, aí depois de um tempo veio a monarquia, o primeiro rei foi Saul, depois de Saul veio Davi, depois veio Salomão, e aí quando acabou o reinado de Salomão, o reino ia passar para o filho dele, Roboão, só que Roboão, ele não foi um rei bom, né? Ele começou sendo muito duro logo de cara. Isso causou uma cisão no território de Israel. Israel se dividiu em Reino do Norte, que continuou sendo chamado de Israel, mas agora apenas com 10 tribos, e Reino do Sul, composto por 2 tribos, que eram quais tribos? Eu vou fazer umas perguntinhas, você já coloca aí nos comentários, hein? Eu já vou adiantar que o Reino do Sul também era conhecido como Judá. Olha a primeira tribo aí. Qual era a segunda tribo do Reino do Sul, gente? Capital, Jerusalém. Reino do Norte, capital, passou a ser, depois de um tempo, Samaria. Por isso, muitas vezes a gente vê na Bíblia a referência a Samaria como o Reino do Norte, né, Israel, e a referência a Jerusalém, Judá ou Reino do Sul, né? E lembrando aqui, então, foi Judá e Benjamim, as 2 tribos aí que compunham o Reino do Sul. Só para você ter uma ideia melhor, ficou basicamente isso aqui, olha. Então, Judá, esse vermelhinho, né, rosinha, e Israel. Tá? Então, essa passou a ser a configuração. Como a gente ficou aqui um tempinho sem ter essa nossa conversa, eu vou recapitular rapidamente o período do reino dividido. Essa é a nossa 3ª conversa sobre o reino dividido. Eu sei que tem muito detalhe, então para que você possa, para que a gente chegue na mesma página, vamos só recapitular aqui rapidamente, né? Então Roboão ficou com o reino do sul e Jeroboão assume o reino do norte, né? E esse é um período meio Game of Thrones da Bíblia, né? Um período em que é só a tribulação, morte, assassinato, conspiração, né? E aí o que acontece? Lá, onde é que ficava o templo? Lá em Israel, vocês lembram? Israel, agora eu estou falando de Israel, a nação como um todo, né? Não considerando Israel o Reino do Norte. Na época de Salomão, quando o templo foi construído, onde ele construiu o templo? Você lembra? Em Jerusalém. Jerusalém, Reino do Sul, né? Jeroboão, quando ele assumiu o Reino do Norte, ele pensou, cara, esse povo vai lá para o sul, vai para o templo, vai adorar a Deus no templo de Jerusalém, porque era obrigado que as pessoas oferecessem o holocausto apenas no altar do holocausto, no templo de Jerusalém. E ele pensou, isso provavelmente vai levar as pessoas a se rebelarem contra mim, eu vou perder o reinado. O que ele faz? Constrói 2 altares idólatras, um lá no norte do país, na cidade de Dan, e um lá no sul, perto da divisa com o Reino do Sul, na cidade de Betel. E ele faz esses 2 altares, coloca 2 bezerros de ouro, e isso acaba levando a galera de Israel à idolatria, porque eles pararam de ir para o templo de Jerusalém e passaram a oferecer holocaustos, sacrifícios nesses altares para os bezerros de ouro, né? Bom, nós vimos que a partir desse momento a idolatria entra com força em Israel, né? A gente viu uma sequência de 14 reis que governaram sobre Israel até esse momento, né? Então, ó, aqui está a sequência que a gente viu até agora: reis de Israel, reis de Judá, né? A gente vai seguir a partir daqui hoje, ó, esse que está em cinza aqui. E como você pode ver, em Israel a gente começou com Jeroboão e a gente foi até Jeroboão II,
que está aqui embaixo, não é filho de Jeroboão, é só porque também é chamado de Jeroboão, né? Então chama de Jeroboão II. 14 reis, todos reis maus, todos reis que se apartaram dos caminhos do Senhor, né? Muitas dinastias, uma dinastia é quando a mesma família se perpetua no poder, né? E a gente viu que ali era muito instável, porque eles se afastam dos caminhos do Senhor, né? Então, muitas vezes eles são entregues à própria sorte, eles recebem aí a punição divina por conta dessa rebelião, dessa idolatria, né? E a gente viu que o pior rei de todos foi Acabe. Acabe, ó, é esse aqui que está em vermelhinho, né? Quando eu coloco vermelho assim, é porque a Bíblia fala que ele foi o pior até então, né? Onri era o pior até então e seu filho Acabe superou Onri, seu pai, né? E Acabe, ele foi terrível, ele se casa com Jezabel, que era a filha do rei da Fenícia, né? Ela era uma princesa e ela faz com que ele se volte a Baal. Então, a partir daquele momento, ele começa a adorar Baal e o baalismo passa a ser a religião oficial de Israel. E o Baal era conhecido como a divindade da agricultura, da produtividade, da chuva, e eles faziam muitos atos sexuais em consagração a Baal. Então a prostituição também vem com força naquele período lá na nação de Israel, né? E a gente vê que mais ou menos nesse período Deus levanta 2 profetas poderosíssimos, Elias e depois o seu sucessor Eliseu, né? Eles são levantados lá na nação de Israel, Reino do Norte, justamente para levar o povo a arrependimento, para trazer confronto por causa do pecado, do baalismo que tinha entrado na nação, né? E a gente vê que o baalismo ele só deixa de ser a religião oficial da nação do Norte quando Jeú é constituído rei. Jeú mata Jorão, né? E aí ele assume o reinado. E quando ele assume, ele acaba com todos os descendentes de Acabe. E ele também acaba com todos os sacerdotes de Baal, né? Ele não foi um rei bom aos olhos do Senhor, tá? A gente até pensa, poxa, então ele foi um rei bom, né? Não foi, ele também não se apartou dos caminhos maus, ele também levou as pessoas a cultuarem naqueles 2 altares idólatras, né? E por causa disso ele não é considerado um rei bom. Mas a verdade é que ele foi fiel ao Senhor em relação a acabar com a família de Acabe. Acabar com a família de Acabe ficou bom, né? Mas você entendeu. E por causa disso, o Senhor disse para Acabe, ou para Jeú, que até a quarta geração depois dele se assentaria no trono de Israel. A gente viu depois de Jeú, seu filho Joacás assumir, depois seu neto Jeoás e o seu bisneto Jeroboão, 3ª geração, né? Que veio a ser o Jeroboão II. E a gente parou bem aqui no reino do norte Israel. Então, ó, aqui, Acabe estava aqui, Jeú aqui e seu bisneto Jeroboão II aqui embaixo. Beleza, vamos agora recapitular rapidinho o que aconteceu lá em Judá para que a gente possa dar início ao tema novo nessa nossa conversa de hoje, né? Em Judá, Roboão, filho de Salomão, assume, né, sobre 2 tribos. Ele não era um rei bom também, ele já se aparta dos caminhos do Senhor logo de cara, mas a gente vê uma característica interessante em Judá. Enquanto em Israel, no Reino do Norte, a gente vê várias dinastias, várias mudanças de poder entre famílias diferentes, isso não acontece no Reino do Sul, né? A família de Davi, ela permanece, os descendentes de Davi permanecem estáveis no poder, não porque foram pessoas boas, mas porque Deus fez uma promessa para Davi de que o cetro não se apartaria da sua casa, né? E Deus prometeu aquilo que ele falou, né? Nós tivemos um total 10 reis, que a gente viu até agora, né? Lembrando, ó, aqui, então em Judá, a gente começou lá em Roboão e a gente desceu até chegar em Uzias ou Azarias, né? E você está vendo aqui, ó, esses que estão em verde foram reis muito bons, esses que estão em verde claro foram reis que foram bons, mas no final acabaram pisando um pouquinho na bola, mas são considerados reis bons, né? Dos 10, o vermelho são os reis maus. Nós tivemos 5 bons, 5 ruins, né? Na verdade, nós tivemos 9 reis e uma regente, né? Uma característica curiosa, né? Jeorão, os 2 melhores foram Asa e Josafá. Em determinado momento, Jeorão assume esse aqui e ele se casa com a filha de Acabe com Jezabel. E quando ele se casa com a filha de Acabe e Jezabel, o baalismo também entra no reino do sul, né? Judá. Jeorão morre, seu filho Acasias assume, ele fica no reinado apenas por 1 ano e ele morre também. E no momento em que ele morre, sua mãe, Atalia, que era uma mulher perversa, uma mulher também que era filha de Acabe, né? Ela vai e ela usurpa o poder.
Então é a única vez que a gente vê alguém que não é descendente direto de Davi assumir o reinado lá, né? Ela fica por 7 anos como regente, até que nós vemos lá Joás, que era esse sim, filho, esse era descendente de Davi. Joás, quando Atalia assumiu, ela matou todo mundo da família de Jorão, né? Para não ter ninguém para assumir o poder. Mas Joás, ele é salvo, né? Pelo profeta Joiada, e quando ele faz 7 anos de idade, ele é levado então a assumir o reino sobre Judá, e a Atalia é morta, e aí Joás assume, e a gente viu depois Joás, Amazias, e terminamos lá no reinado de Uzias, Uzias que na sua Bíblia também pode ser chamado como Azarias, tá? Então se você ler lá Azarias ou Uzias, é a mesma pessoa, tá? E a gente parou bem nesse ponto, né? A gente viu inclusive que Uzias foi um rei bom, Uzias fez muitas edificações, venceu batalhas, se fortaleceu, aumentou o exército, foi ficando poderoso, né? E a gente parou mais ou menos ali, quando a gente viu também que nesse momento, quando Uzias era o rei sobre Judá e Jeroboão II era o rei sobre Israel, o Senhor começou a levantar alguns profetas também, né? Quais profetas a gente vê? A gente vê, primeiro, Jonas que foi levado, e eu vou fazer essa pergunta, eu quero ver quem vai me responder aí. Jonas foi levantado pelo Senhor para levar uma certa nação para arrependimento, né? E ele foi lá numa certa cidade para levar o povo a arrependimento, eles se arrependem. Você lembra que cidade era essa? Pensa um pouquinho aí, né? Quem era Jonas? Jonas era o que foi engolido pela baleia. Tá certo isso? Não tá certo. Não foi uma baleia, tá? A Bíblia fala que ele foi engolido por um grande peixe. Quem fala que é baleia somos nós, porque a gente, quando pensa no grande peixe, a gente pensa logo numa baleia, mas a gente não sabe se foi uma baleia, né? Isso aí, minha mãe acertou aí. Nínive, capital da Assíria. Assíria com A, tá? Eu tô falando Assíria com A porque a gente vai falar também da Síria. Síria com S, Assíria com A, para você poder distinguir. Ingrid já acertou aí também, na lata, isso aí. Ele foi levado lá para a Síria, grave essa informação. Eu vou perguntar lá na frente, quero ver se você vai lembrar disso, hein? Então, ele foi levado para trazer arrependimento para a Síria, mais especificamente para a capital, que era Nínive, né? Aí a gente vê também outros 2 profetas. Amós também é um profeta que é levantado para trazer julgamento sobre Israel, por conta da adoração a Baal. E a gente também vê um outro profeta sendo levantado nesse período, que era o profeta Oséias. E esse tem uma história muito diferente, né? Oséias se casa com uma prostituta. Deus determina, fala para ele, vai se casar com a prostituta. E essa prostituta era uma mulher infiel, né? Óbvio. Por que Deus fala isso? Para representar o relacionamento de Israel com ele. Assim como a esposa de Oséias, aquela prostituta, era infiel a ele, a nação de Israel estava sendo infiel ao Senhor, né? Então era isso que representava. Então foi mais ou menos nesse período. Nessa nossa série aqui do Panorama Bíblico, a gente não vai entrar nos livros proféticos, mas eu estou citando esses profetas porque se você abrir a sua Bíblia, né? Nós estamos aqui falando de 2 Crônicas e 2 Reis, né? Que tá aqui, ó, tá no primeiro texto da Bíblia, né? Mais para frente, lá depois dos livros poéticos, você vai ver os livros proféticos. E estão esses livros desses profetas que a gente está citando. Então, quando você lê algum desses profetas, você sabe onde eles se encaixam na história, fica mais fácil de você entender. Tá? Então, foi exatamente aqui que a gente parou, no Reino Dividido. Eu espero que agora todo mundo esteja na mesma página. Vamos dar andamento aqui. Nós estamos, então, em 2 Crônicas 26, 2 Reis 15. Aliás, curiosidade, 2 Reis ou 2 Reis? O que vocês acham? 2 João, 1 João. E aí, o que vocês acham? E aí? Quero ver se alguém vai responder aí nos comentários. Vamos lá, o certo é 2 Reis, 2 Samuel, 2 Crônicas, porque esses do Antigo Testamento são o primeiro livro de Samuel, o segundo livro das Crônicas, aí é no masculino, mas lá no Novo Testamento são cartas, né? Então é a primeira carta de João, segunda carta de João, aí você lê 2 João, 1 João, 1 Coríntios, beleza? Só para você ficar por dentro aí. Aí, eu falo 2 Reis, mas é 2 Reis, mas a gente fala no automático, né? Mas é isso aí, é só uma curiosidade para vocês. Bom, então, como a gente viu, Jeroboão II, nesse momento, assume o poder, estava governando sobre Israel. Quando ele morre, o seu filho Zacarias assume o poder.
Óbvio, ele também faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, né? Eu quero te lembrar que todos os reis de Israel, sem exceção, foram ruins. Nenhum rei foi bom aos olhos do Senhor. Zacarias, então, assume, fica no poder por 6 meses, até que ele é morto por Salum. Eu quero lembrar para você que Zacarias era o tataraneto de Jeú, né? Quarto na linhagem. Lembra que Deus falou para Jeú que até a 4ª geração assentaria no trono? Pois é, quando ele morre, assume então Salum. Salum já não era mais descendente de Jeú e é cumprido então a promessa que Deus tinha feito para Jeú, né? Salum fica no poder por 1 mês apenas, era um período conturbado, né? O pessoal não conseguia ficar muito tempo no poder e ele é morto por Menahem, que passa então a reinar sobre Israel. Lá do lado de Judá, a gente falou que quem estava governando era Uzias, também chamado de Azarias, né? Lembra que eu falei que ele era um rei que começou a crescer muito, venceu batalhas, expandiu o território e tudo mais? Qual foi o problema? Ele começou a ficar orgulhoso, né? Pode botar aqui, ó. Então vamos lá, nós estamos aqui, ó. Deixa eu dobrar aqui para ficar melhor de você ver. Então a gente está aqui, a gente viu então Jeroboão, passamos aqui de Jeroboão para Zacarias, depois Salum, e do outro lado, Judá, nós temos Uzias, né? Está alinhado? Tá, dá para ver. Bom, Uzias cresceu muito e o problema dele foi justamente esse. Ele começou a ficar muito poderoso, muito próspero. Aí eu acho que em determinado momento o céu devia estar azulzinho, os passarinhos cantando, ele deve ter se olhado no espelho e pensado, nossa, sou muito bom, né? Aí ele decidiu que ele ia queimar incenso para o Senhor. Só tinha um pequeno problema. Ele não podia queimar incenso para o Senhor, né? Só quem podia queimar incenso para o Senhor eram os sacerdotes descendentes de Arão. Qual tribo? Você lembra que tribo que eram? Eu estou fazendo essas perguntas, eu sei que até você responder, eu provavelmente já falei aqui, mas é a oportunidade de você se treinar. Então, mesmo que eu responda, coloca aí nos comentários, tá bom? Exatamente, Paulinha, tribo de Levi. Então, somente os levitas poderiam queimar incenso, né? Os sacerdotes, especificamente. E ele não era dessa tribo, ele não era um sacerdote, né? Ele era um rei. Aí ele ficou muito incomodado porque os sacerdotes foram até ele tentar impedi-lo de fazer isso. Ele fica incomodado, o Senhor vai e manda uma lepra. Uma lepra atinge bem na testa, né, de Uzias. E aí, gente, isso é um ensinamento para a gente, né, para os nossos dias também. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o Senhor vai nos fazer prosperar. O Senhor vai nos fazer crescer. E quanto mais a gente se dispõe, se inclina para o Senhor, mais a gente vai crescendo, porque o Senhor vai honrando. Mas ao mesmo tempo em que a gente vai crescendo, a gente tem sempre que pedir ao Senhor por muita humildade, para que a gente não se ensoberbeça. Acho que é isso, soberbeça. Para que a gente não fique vaidoso, orgulhoso, arrogante, né? A palavra fala que a soberba precede a ruína, né? Então, quando você fica muito soberbo, você cai, né? Para que você não pense que você tem alguma coisa por sua própria força, porque você é melhor do que o outro, porque você é bonzão. Porque a palavra também fala que mesmo as nossas melhores obras são como trapos de imundície, né? Então, olha só que situação complicada, né? A gente não pode achar que alguma coisa que a gente alcançou é por nosso mérito próprio. E aconteceu isso com Uzias, né? Só mais um dos vários exemplos que a gente viu aqui ao longo dessa série de pessoas que ficaram orgulhosas e por isso foram derrubadas, né? Bom, Uzias pegou a lepra, né? A consequência disso foi justamente dele se afastar do poder, né? Ele continuou vivo, mas o seu filho, Jotão, passou a assumir. Então ele ficou um pouquinho mais recluso, né? Jotão também foi um rei bom. Ele também fez aquilo que agradava ao Senhor, apesar de ser tolerante com algumas coisas, né? Passado alguns anos, Uzias morre. E aí nesse ponto eu vou fazer uma pequena pausa também. E aí eu vou ler aqui uma passagem muito conhecida. E eu quero ver quem vai colocar nos comentários o autor dessa frase, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia o templo, e serafins estavam diante dele. Tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quem foi que falou isso? Porque a primeira frase que ele fala é no ano da morte do rei Uzias. Foi o profeta
Isaías, capítulo 6. Então agora você também sabe que o profeta Isaías começou ali no reinado de Uzias, né? Então os primeiros 5 capítulos foram escritos quando Uzias reinava, né? Finalzinho ali de Uzias, talvez no período de transição para Jotão. Uzias morre quando Isaías estava aí já como um profeta. A diferença é que enquanto Oséias a gente falou de Oséias e Amós profetizaram, né? Levantaram, foram falar de arrependimento lá na nação de Israel, a gente vê que Isaías ele faz o mesmo agora na nação de Judá, tá? Ele fala ele leva o povo a se arrepender da rebelião e ele já começa a falar também do cativeiro, né? Ele começa a falar do cativeiro, a advertir do exílio que acabou vindo futuramente. A gente vai ver isso logo mais, né? Uma parte hoje, uma parte na semana que vem. Lembrando também para você que Isaías é o livro mais messiânico da Bíblia, né? É o livro que mais profetiza acerca da vinda do Messias, né? Tem 2 passagens muito, muito lindas, muito preciosas. A gente não vai parar aqui para ler porque não vai ter tempo. Eu vou citar aqui rapidinho. Se você puder, anota, né? Eu vou pedir para minha esposa anotar aí nos comentários, para você marcar aí para você também. Hoje, antes de você dormir, abre a sua Bíblia e leia, se possível, né? Isaías 53 e Isaías 61. São 2 passagens que falam da vinda do Messias, né? Isaías 53 é aquela passagem que fala que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si, nós sepultávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e por aí vai, né? E Isaías 61 é aquela que fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e tudo mais. São 2 passagens muito preciosas e você pode ler aí antes de você dormir, tá? Bom, voltando então, a gente já viu que Isaías se encaixa mais ou menos nesse período da cronologia da história de Israel. E agora então, na linha do tempo, nós falamos que Uzias acaba de morrer. Quem estava reinando ali em Israel era Menahem. E por volta desse momento, uma nação invade Israel. A nação da Assíria, Assíria com A. E aí eu quero te perguntar, o que você lembra quando a gente fala em Assíria com A? Estou falando Assíria com A por causa da Síria com S, né? O que você está lembrado? Que a gente falou hoje, agora há pouquinho? Jonas, né? Jonas não foi lá para a Síria pregar arrependimento? Pois é, isso foi lá atrás, algumas décadas antes, talvez até talvez até um pouquinho mais de 100 anos antes, né? Pois é, aquela mesma Assíria que tinha se arrependido lá atrás, voltou a cair em pecado, né? A se afastar do Senhor, e agora ela vai e invade, e ela ela invade Israel, e o rei Menahem envia muita prata para a Síria para frear a invasão, né, e se manter no poder. Olha só uma coisa, ó, eu tenho aqui um mapinha, para você ter ideia. Aqui é o progresso da Síria, né? A Síria começou assim, foi invadindo, foi aumentando, ó, e ela foi conquistando tudo. Israel está aqui embaixo, ó, e ela chegou bem aqui perto, ó. Então, a Síria chega até Israel, né? E aí o rei Menahem manda muita prata para frear a invasão assíria, né? Bom, depois de 10 anos no poder, Menahem morre, assume uma outra pessoa que era Pecaías, tá? Pecaías assume, faz o que o Senhor reprova. Depois de 2 anos, ele é morto por um dos seus oficiais chamado Peca, tá? Então Pecaías depois Peca também faz aquilo que o Senhor reprova, né? No 17º ano do reinado de Peca ficou mais tempo, né? Ficou 20 anos no poder. No 17º ano do reinado dele, Jotão, que era o filho de Uzias, morre. E aí o filho dele, Acais, assume. E aí Acais quebra uma sequência de 4 reis bons de Judá, né? Acais não foi um rei bom. Acais, inclusive, chegou a matar o seu filho, a sacrificar o seu filho, né? A Bíblia fala isso. Então ele imitou os costumes daqueles povos, daquelas nações pagãs da região, né? Ele praticou idolatria, ele fez aquela bagaça toda lá, né? Que a gente viu acontecer com vários reis que estiveram sobre Israel e sobre Judá também, né? Durante o péssimo reinado aí de Acais, Peca se juntou com Síria, com S, né? Só para você não confundir com a Assíria com A. Ele se juntou com a Síria, com S, e eles foram invadir Judá. E o Senhor permitiu que eles prevalecessem, que Israel prevalecesse sobre Judá, né? 150 mil soldados são mortos, 200 mil habitantes lá de Judá são levados cativos por Israel. Você acredita nisso? A nação do norte, o reino do norte, Israel, levou cativo 200
mil pessoas prisioneiros do Reino do Sul, né? Quando eles chegam lá em Samaria, capital do Reino do Norte, um profeta é levantado e ele manda bala. Ele fala, olha, o juízo de Deus vai ser terrível sobre a nação de Israel, porque vocês estão pegando seus irmãos, né? Mesmo povo, gente. Era todo mundo o mesmo povo, né? Das 12 tribos. E vocês estão escravizando, vocês estão levando cativos. Vocês estão doidos, vocês piraram na cabeça. E aí o povo caiu em si e libertou os prisioneiros e eles voltaram lá para ajudar, né? Mas, enquanto isso, né, pouco tempo depois disso, Acais, rei de Judá, se aliançou com a Assíria com A, para que eles refreassem, né, para que a Síria ajudasse a frear o ataque de Israel e da Síria com S sobre Judá, né? A Assíria vai, invade a Síria com S, então a Assíria com A invade a Síria com S, e aí eles conseguem conter o avanço de Israel sobre Judá, né? A Assíria ganha, né? E aí Acais faz uma coisa absurda. Ele vai até Damasco. Damasco era a capital da Síria com S, tá? Lembrando que o rei da Assíria com A tinha vencido e estava lá em Damasco. Acais vai até lá, até Damasco, e ele vê um altar que tinha sido construído pelos sírios, né? Por divindades deles lá. Divindade do país que perdeu, da nação que perdeu a guerra, né? Acais acha aquilo maravilhoso e ele manda construir uma réplica do altar lá no templo de Jerusalém. Uma réplica do altar de uma nação pagã e para piorar, uma nação que tinha acabado de perder a guerra. Gente, o cara estava doido da cabeça mesmo, ele estava completamente pirado, né? É óbvio, ele começa a sacrificar, oferecer holocausto nesse altar pagão, e é óbvio que isso é terrível, isso acaba sendo a causa da ruína dele, né? Enquanto isso, a Assíria com A continua passando o cerol lá em Israel, invade as terras, leva muitas pessoas cativas, e a gente vê Israel se tornando, então, vassala, né, da Assíria com A. Eu estou falando várias vezes Assíria com A, Assíria com S, porque eu sei que são duas nações que parecem muito, tá, gente? Eu sei que pode ser um pouquinho chato, mas é porque fica mais claro para vocês, tá? Então, Israel passa a virar vassala da Assíria, beleza? Bom, lembrando, naquela época Peca estava no poder de Israel, Oséias vem, mata Peca e assume o poder, tá? Mais ou menos nesse período a gente vê um outro profeta sendo levantado, que era o profeta Miqueias. Nós não vamos falar sobre ele, mas Miqueias aparece, ele fala tanto acerca de Israel quanto acerca de Judá, né? Então ele vem mais ou menos nesse período. E aí no terceiro ano de Oséias, como rei de Israel, Ezequias começa a assume lá em Judá, né? Então Acais morre, seu filho Ezequias assume, e Ezequias é um rei bom, né? Aliás, Ezequias é um rei muito bom. A Bíblia fala que ele foi o melhor rei que houve em Judá, como nunca houve antes dele e como nunca houve depois dele, né? Foi o melhor rei. Inclusive, só uma observação, muitas vezes você vai ler na Bíblia, e isso é feito até os dias de hoje, é o melhor até os dias de hoje. Gente, não é até os dias de hoje, 2022, 2023, não, tá? É até o dia de hoje, levando em consideração o ano em que aquele livro foi escrito, tá? Então, não confunda, beleza? Fica atento nisso, porque muitas vezes aparece na Bíblia. Isso é feito até os dias de hoje, isso é celebrado até os dias de hoje. Não é hoje, esse ano que você está lendo a Bíblia, não, tá? Só um detalhezinho importante. Bom, Ezequias. Então, ó, como é que está a nossa linha do tempo? Agora atualizada? Tá assim, ó, desse jeito, ó. A gente está aqui em Oséias, Reino do Norte, e a gente está em Ezequias, aqui verdinho, Reino do Sul. Beleza? Bom, Ezequias, ele é um rei muito bom. Ele derruba os altares idólatras. Ele ordena que o templo fosse purificado. Lembra, o templo tinha sido profanado. O pai dele tinha profanado o templo, né, colocando um altar pagão. Ele manda purificar o templo. Ele manda que os sacerdotes se purificassem, que os levitas se purificassem. E ele deseja celebrar uma festa maravilhosa lá e chamar todo mundo. E ele manda cartas não só para as cidades lá de Judá, como também para a cidade de Israel, para a nação de Israel, que estava, né, com Oséias no poder. Oséias, lembrando, Israel era vassala já da Síria, né? E ele manda cartas para as cidades de Israel, e ele chama as pessoas a se arrependerem, a se voltarem para o Senhor, né? A gente vê isso lá em 2 Reis 17. Não, desculpa, gente, tá errado isso aqui. Eu acho que eu não anotei essa passagem. Mas, enfim, a gente vê ele mandando cartas
para as nações lá para a cidade de Israel, chamando o povo para arrependimento. Ele até fala assim: gente, se volta para Deus. Vai que Deus manda de volta o povo que foi levado pela Síria lá para o cativeiro, porque Deus é um Deus misericordioso, né? Mas a palavra fala que muitos zombaram dele, né? O pessoal lá de Israel zombou dele. Somente poucas pessoas que se voltaram para Deus e foram até Jerusalém para participar dessa Páscoa, né? Bom, a Páscoa foi celebrada, foi a maior celebração desde os tempos de Salomão, né? E no terceiro ano do reinado de Ezequias, Oséias, rei de Israel, ele vai até o rei do Egito e ele se aliança com o rei do Egito para tentar sair debaixo da vassalagem, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas ele para tentar deixar de ser vassalo da Síria. E ele então basicamente tenta dar um golpe na Síria, né? Claro, a Síria descobre, não fica nada satisfeita. E aí eles vão e fazem um cerco em Samaria, capital do reino de Israel, reino do norte, por 3 anos. E ao final desses 3 anos, Samaria cai e Israel é eliminado. Israel é levado cativo. E há a queda de Samaria. Então, em 722, 723, todas essas datas, gente, elas são datas aproximadas, tá? Aí pode ser que haja uma divergência, dependendo da linha do tempo que você estiver acompanhando. Mas aproximadamente em 722 a.C., o reino de Israel cai para a Síria com A, tá? Ela é levada cativa, tá? E olha o que a gente vê, ó. Curiosamente, né? No mesmo período em que a gente tem o melhor rei de todos reinando sobre Judá, né? Olha o que aconteceu. O reino de Israel, então, é destruído. Olha o que a gente lê lá em 2 Reis, como a gente viu hoje, né? 17, de 7 a 18. Olha, isso aconteceu, ele está falando aqui da queda de Israel, né? Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e todos os viventes, dizendo: voltem-se dos maus caminhos e guardem os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhe enviei por meio de servos e profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e teimosos como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e a afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Olha que tristeza, gente. Então, por causa da idolatria do povo de Israel, do Reino do Norte, por causa da infidelidade, da desobediência, da recusa em escutar os muitos profetas que foram enviados, né? A gente viu Isaías, a gente falou aqui de Elias, Eliseu, falamos de Amós, falamos de Oséias, falamos de Miqueias, Isaías. Olha o tanto de profeta que Deus levantou, mas eles não escutaram os profetas, né? Então, por causa disso, Deus pesou o juízo contra Israel, contra a sua nação escolhida, né? Contra os israelitas, as 10 tribos do Reino do Norte, e destruiu aquela nação, né? E eles não voltaram do cativeiro. Olha isso, não voltaram do cativeiro, né? Acabou que as tribos foram espalhadas, né? O que acontece, gente? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que eu tinha uma informação a mais para dar para vocês. Depois eu vou lembrar aqui. Bom, a gente não pode falar que todas as desgraças que acontecem por causa de um juízo de Deus, né? Terremoto, maremoto, pandemia. A gente não sabe. Tem coisa que acontece por causa do comando de Deus e tem coisa que acontece sem ser assim um juízo de Deus, um peso de Deus, né? Mas nesse caso aqui, a gente pode falar que foi, porque a própria Bíblia fala isso, né? Porque eles se desviaram dos caminhos do Senhor, o Senhor determinou que a Síria invadisse e acabasse com a nação de Israel, né? E para piorar, eles tiveram várias oportunidades, né? Tanto com os profetas, quanto inclusive com Ezequias. Vocês lembram, gente? A gente acabou de falar que o rei Ezequias mandou uma carta para eles, pouco tempo antes. Foi no terceiro ano do reinado de Oséias que Ezequias manda uma carta para eles. E aí no 6º ano do reinado de Oséias,
a Síria faz o cerco, no 9º ano do reinado de Oséias, a Síria cai. Ou a Samaria cai para a Síria, né? Então, teve várias oportunidades, mas eles não se voltaram para Deus em arrependimento, né? Existe um limite para a paciência do Senhor, né? Para a tolerância do Senhor, né? E a gente tem que trazer isso para o nosso contexto, né? A gente tem que pensar, o que isso aqui que eu estou lendo significa para o meu dia, para a minha vida, né? Tem pessoas que vivem em pecado, sabem que estão em pecado e elas contam com a misericórdia de Deus. Ah, não tem nada não, Deus é misericordioso, Ele é amor. Mas existe um limite para a tolerância, né? Chega um momento em que o cálice é cheio, que a medida de iniquidade ela é alcançada e vem o juízo, né? E para você que está pensando, ah, não, Walter, mas isso é Antigo Testamento, hoje a gente está vivendo na graça. Meus amados, Apocalipse é livro do Novo Testamento, não é do Antigo Testamento, não. E em Apocalipse fala do maior juízo de todos que vai vir sobre aquelas pessoas que não crerem no Senhor em obediência, né? Crer em Jesus, mas crer no original significa obedecer também. Então, para você crer, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, não é isso que Jesus fala? Pois é. Então, tome cuidado, tá, gente? A gente viu que o Senhor não poupou nem mesmo a Israel, as 10 tribos de Israel, né? Porque eles foram infiéis, eles foram idólatras, né? Outra coisa que eu quero trazer para a gente pensar aqui. Quando Oséias estava, né? Oséias, rei de Israel. Israel era vassala da Síria. Quando ele quis sair debaixo da Síria, para quem que ele foi? Ele foi para Deus? Não. Ele foi buscar ajuda com o rei do Egito, né? E a gente, quando a gente está passando por uma situação, quando a gente está passando por uma dificuldade, ou mesmo quando a gente vai tomar uma decisão, a gente faz o quê? A gente busca o conselho de amigos, a gente busca fazer na nossa própria força, ou a gente vai buscar em Deus, né? A gente tem que buscar em Deus, né? O tempo todo. A gente tem que ler a Bíblia. Gente, ó, deixa eu dar um conselho para vocês aqui, né? Um pequeno parênteses. A Bíblia tem histórias maravilhosas, histórias que por si só nos atraem, né? A gente vai lendo a Bíblia, a gente fica impactado, a gente quer aprender mais, mas elas não estão ali apenas para nossa diversão, né? Não é igual eu vou aproveitar que a Sassá está aí presente, né? Não é igual um dorama não, né? Que você vê, dá uma risada, chora um pouquinho, depois você sai e vai embora e não lembra mais do que aconteceu. Não é isso, gente. A Bíblia está ali para nos ensinar, tem uma finalidade para tudo, né? Lá em 2 Timóteo, a gente inclusive lê que toda palavra é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então tem uma finalidade para tudo que está na palavra de Deus. Então quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que trazer para o nosso dia. Esse é o grande desafio, né? É construir essa ponte. O que aconteceu naquela época, naquele contexto, naquela história, e como é que eu vou trazer isso para o meu dia, qual a aplicação prática para a minha realidade, né? Então a gente viu aqui que Israel caiu, foi destruído, porque se afastou dos caminhos do Senhor. A nação eleita do Senhor foi destruída, não foi poupada, né? Isso tem que abrir um alerta muito grande para a gente, né? Bom, para a gente fechar aqui, deixa eu só lembrar de uma coisa, né? Como é que era a invasão da Síria? Isso é importante para a gente, para você entender melhor o Novo Testamento, tá? E você vai ver isso já, vai entender o porquê já. Estou quase finalizando já. A Síria, ela era uma nação terrível, ela era muito poderosa. E quando ela invadia, ela destruía um monte de coisa, fazia aquela bagaça toda. Ela deixava algumas pessoas, alguns remanescentes locais, e ela pegava parte das pessoas que tinham sobrevivido e ela levava embora. Essas pessoas que ela levava embora, ela colocava em outras terras. E ela pegava pessoas cativas de outras nações conquistadas e ela trazia para essa nação que tinha acabado de ser derrotada, né? Então, essa era uma característica muito forte da invasão da Síria. A Síria com A, lembrando, né? Eles traziam, então, estrangeiros para habitar naquela região. Qual a finalidade? Quando você mistura esse povo, você enfraquece o povo que fica, né? Você acaba tirando um pouco da identidade daquelas pessoas. Você acaba tirando aquela liga que unia as pessoas, né? Você enfraquece a cultura. Então, a Síria fez isso com Israel. Trouxe pessoas de fora. E a consequência foi que aqueles poucos que ficaram, muitos deles começaram a se unir com pessoas estrangeiras, né? A cultuar os deuses daqueles estrangeiros que vieram, né? Começaram a se misturar. A gente vê isso claramente lá em 2 Reis, capítulo 17,
de 24 a 29. Eu não vou ler tudo não, depois você pode ler. Eu vou ler só a primeira parte que fala assim, ó. E o rei da Síria trouxe lá, né, para Israel, gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou leões para matarem alguns deles. Aí depois, olha o que acontece, ó. Então o rei da Síria mandou dizer, levai ali um sacerdote que transportar de lá, ou seja, pega um sacerdote que você tirou de lá e leva de volta, para que ele ensine as pessoas que eu botei lá agora dos costumes daquela região, para aplacar a ira do Deus daquela região, né? Porque eles não estão obedecendo ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitaram. Ou seja, começou a mistura. Aquele povo, os israelitas que estavam ali, começaram a perder a sua identidade e a se misturar com as pessoas que foram levadas de outros países pelos assírios, né? Então, quando a gente vai para o Novo Testamento... qual que é o nome que é dado para essas pessoas? A gente leu aqui, né? A gente falou de Samaria. O que você lembra quando a gente fala de Samaria, hein, gente? Lá do Novo Testamento. Coloca para mim nos comentários, isso eu vou fazer questão de esperar até alguém falar. O que você lembra quando você pensa em Samaria lá no Novo Testamento? Vamos ver se alguém vai falar. Vou beber uma aguinha enquanto isso. Samaritanos. Boa, Paulinho. Exatamente isso. Samaritanos. Lembra que os judeus não se davam com os samaritanos? Que quando a gente vai para o Novo Testamento, já brota do nada dos samaritanos. E aí já fala que os judeus não se davam com eles, né? E você pensa, uai, por quê? Exatamente por isso. Porque os samaritanos são justamente esse povo que ficou em Israel quando os assírios conquistaram e começou a se misturar. E começou até essa mescla. E para os olhos dos judeus agora eu estou falando daqueles do povo das tribos das duas tribos, né? Judá e Benjamim, tribos do sul, né? Tribo de Judá. Nação de Judá, desculpa, né? Os judeus começaram a olhar para os seus irmãos do norte e olhar para eles como se eles fossem impuros. Porque eles começaram a se misturar, eles não estavam fiéis a Deus, eles começaram a adorar outros deuses. E começou a haver uma rixa muito grande entre aqueles povos, entendeu? Entre aquelas duas nações, os judeus e os samaritanos, tá? Inclusive, eu vou aproveitar, o Joshua até colocou no comentário, a mulher samaritana. Lembra que a mulher samaritana, Jesus vira para ela e pede o quê? Pede água, né? Ela estava lá com um cântaro pegando água e Jesus vai e pede água para ela. E ela fica surpresa, ela fala, uai, como é que você, sendo um judeu, fala comigo que sou samaritana? Aí eu vou trazer um plus a mais aqui para você. Primeiro ponto a gente já viu, né? Os judeus e os samaritanos não se davam por conta disso. Os judeus consideravam os samaritanos impuros. Eles não observavam as normas, os preceitos dados por Deus. Eles começaram a se casar com estrangeiras, começaram a cultuar outros deuses. Mas eles tinham uma rixa tão grande com os samaritanos que eles consideravam inadmissível, inclusive, comer com os mesmos utensílios, beber água do mesmo copo. Aí chega Jesus para a mulher samaritana e não apenas fala com ela, um judeu falando com um samaritano, um judeu falando com a mulher, porque naquela época não era comum, tá? Um rabi, um mestre, não falava com a mulher em público, né? Fala com a mulher e mais, pede água para ela. Como é que Jesus ia beber aquela água, gente? Ele ia beber do cântaro dela, né? Ele ia compartilhar do cântaro de uma mulher impura aos olhos dos judeus. Então, olha como essa história relatada na Bíblia tem todo um contexto que é super precioso, que a gente só vai entender quando a gente vai para a história, né? Quando a gente compreende a história de Israel. É por isso que a gente está vendo essa série aqui, né? Por isso que a gente está caminhando na história de Israel, para que você comece a entender melhor a Bíblia, a fazer melhor essas correlações. Então foi justamente isso que aconteceu. E agora você entende, né? Eu não sei se é novidade. Coloca aí nos comentários se você sabia disso, dessa história aí, de como é que surgiu a rixa dos samaritanos e dos judeus, né? Mas foi assim que começou, né? E com isso a gente encerra a nossa conversa de hoje. Já são 8h49, né? Se a gente tirar aí os minutinhos que a gente espera no começo, foram 45 minutos basicamente de conversa, né?
E a gente foi então até a queda da nação de Israel. A partir da semana que vem a gente vai continuar vendo aí o finalzinho do período do reino dividido. Agora só sobrou Judá, né? Reino do Sul, né? E a gente vai ver então até o momento em que Judá também é levada cativa, tá? Fecha o seu olho aí rapidinho, não vai embora não, deixa eu só orar aqui rapidinho. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos deu nessa noite. Muito obrigado pela tua palavra que é tão preciosa, meu Deus, é tão maravilhosa e nos ensina tanto, meu Pai. Que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, que o Senhor possa nos trazer a consciência, aquilo que a nossa mente natural não é capaz de compreender, aquilo que somente o homem espiritual consegue discernir. Porque somente o homem espiritual discerne o que é do Espírito. E nós pedimos para que o Senhor nos traga esse entendimento. Abençoa a noite de cada um aqui, meu Deus. É o que nós oramos e pedimos, o sono de cada um, meu Deus. Abençoe o resto da semana de cada um, tanto os que estão aqui quanto aqueles que vão ver a gravação, meu Pai. É o nosso clamor, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Beleza, galera. Que bênção que vocês estiveram aqui. Na semana que vem, se você puder, venha também, que vai ser muito bom ter vocês aqui, tá bom? Valeu, galera. Até mais e ótimo resto de semana. Tchau, tchau.